Agora vamos relembrar como soma frações, né, com denominadores diferentes. Com denominadores iguais, já sabemos. Se duas frações têm o mesmo denominador, eu simplesmente vou somar os numeradores, ou seja, vou contar quantas partes eu estou considerando, e o denominador não muda porque ele indica a quantidade de partes que o meu inteiro foi dividido. No caso que eu tenha frações com denominadores diferentes, toda a minha intenção aqui é fazer com que essas frações sejam transformadas em frações equivalentes, e a gente já sabe como faz para obter fração equivalente, basta multiplicar numerador e denominador pelo mesmo número, ou dividir numerador e denominador pelo mesmo número, mas o meu objetivo é chegar em frações que tenham o mesmo denominador, ou seja, que foram divididas na mesma quantidade de partes. Então, por exemplo, se eu tenho 1/3 mais 4/12, como é que a gente pode fazer isso? Bom, aqui nesse caso, essa segunda fração dá para simplificar e obter uma fração com o denominador 3. Se não fosse possível, eu ia multiplicar essa fração por... vou fazer dos dois jeitos, mas a maneira mais fácil nesse caso aqui é a seguinte: 1/3. E pode fazer direto, vou fazer passo a passo aqui, mas não precisa, pode fazer bem direto. Se você for fazer na prova, ganha até espaço e tempo se você fizer direto. A fração 4/12, ela é equivalente à fração... Eu vou dividir isso aqui por... Se eu dividir por 4... De novo, já podia colocar direto, eu estou fazendo passo a passo, mas podia fazer direto. Isso aqui é 1/3 mais 4 dividido por 4 é 1, e 12 dividido por 4 é 3. E agora sim, eu tenho duas frações que têm o mesmo denominador. Agora é só somar. 1/3 mais 1/3 é 2, são 2/3. Certo? A outra maneira que eu poderia ter feito essa conta é a seguinte. Poderia muito bem ter feito essa conta assim. Fazendo essa outra folha rapidinho. Poderia ter feito isso aqui assim. 1/3 mais 4/12. Ao invés de simplificar a segunda, eu poderia multiplicar essa primeira fração em cima e embaixo por 4. Veja. 1/3. Se você multiplicar aqui por 4 e somar com a segunda, você ia obter 1 vezes 4 é 4, 3 vezes 4 é 12, e também eu obtive frações com o mesmo denominador. E agora é só somar 4 mais 4, 8/12. Claro que essa fração aqui é mais elegante, né, porque tem numerador e denominador menor, mas essa daqui também está correta. Agora, se por acaso a questão pedir uma fração irredutível, se não pedir, pode deixar assim, mas se pedir, aí você deve simplificar, ou seja, dividir em cima e embaixo. Nesse caso, pode dividir por 4. 8 eu divido por 4, 12 divido por 4, pode colocar direto o resultado, mas eu estou colocando passo a passo, só para quem tem dúvida ver como é que foi feito. 8 dividido por 4 é 2, e 12 dividido por 4 é 3. Você vai chegar no mesmo resultado, não importa. O que importa é que você consiga obter o mesmo denominador. Você poderia muito bem ter multiplicado isso aqui por 36 também, sei lá. Ou quer dizer, você poderia ter obtido um denominador 36. Se você multiplicar 3 vezes 12, dá 36. Né? Tem gente que prefere fazer assim, ó. 1/3 mais 4/12. Isso vai funcionar também. Multiplica essa fração por 12, ó. Então, existem infinitas maneiras de fazer isso. Infinitas. Se você multiplicar a primeira fração por 12 e a segunda por 3, sempre vai funcionar esse método. Né? Mas nem sempre ele é tão prático. Aqui o mais prático de todos é a primeira maneira. A segunda também não é difícil, é interessante. Mas a primeira ainda é preferível, porque é mais simples. Mas isso aqui também funciona. Né? Aqui vai ficar 12/36. E aqui vai ficar 12/36. Opa, fiz alguma coisa errada. Não. Aqui vai ficar 36. Agora tá certo. Vai ficar 24/36. Só que aqui para simplificar já fica mais chato, né? Tem que dividir por 12, né? Você divide por 12. Divide por 12. Se quiser simplificar, né? Vai dar 2/3 de qualquer jeito. Enfim, mas apesar que essa daqui funciona sempre, neste caso ela não é a mais
Nesse caso, ela não foi a solução mais prática, mas funciona também. Então, eu só fiz de 3 jeitos para você saber que existem infinitas maneiras de resolver uma conta simples dessa. Né? Como essa daqui. Essa daqui poderia ser... Eu resolvi aqui de 3 maneiras, mas existe outras. Você poderia escolher qualquer número. O que importa é que você consiga achar um número embaixo que seja múltiplo dos dois. Né? Dos dois denominadores. Nesse caso, se você simplificar essa segunda, você vai obter a resposta e já simplificada de maneira mais simples. Então, sempre que possível, veja se dá para simplificar alguma coisa. Se der, você já ganha tempo. Nesse caso aqui, ó, eu tenho duas frações. Uma tem denominador 3 e outra tem denominador 6. Se essa daqui puder ser simplificado, maravilha. Mas não dá, né? Porque não dá para simplificar. Aqui só dá para dividir por 5 e o 6 não dá para dividir por 5. Então, nesse caso, eu sou obrigado a multiplicar essa fração. Claro, você poderia fazer 3 vezes 6, dá 18, né? Funciona. Mas eu vou fazer de uma maneira mais simples. 2 terços. Eu vou multiplicar aqui por 2. Mais 5 sextos. Porque agora eu vou obter o mesmo denominador da outra fração. Vai ficar 4 sextos mais 5 sextos. Pronto, tendo o mesmo denominador, já sabemos o que fazer, só somar o numerador. 4 mais 5 é 9, 9 sextos. E aí, de novo, se a questão pedir para você obter uma fração irredutível, é só dividir numerador e denominador, nesse caso por 3, né? 9 divide por 3, 6 dividido por 3, 9 dividido por 3 é 3 e 6 dividido por 3 é 2. Certo? Aqui já estava correto, mas vez ou outra, normalmente o professor vai pedir para você colocar numa forma irredutível para facilitar a correção, né? Basicamente é para isso. E aí tem que simplificar quando for exigido que simplifique, né? Caso contrário, pode deixar do jeito que quiser. Porque se você pode fazer, digamos, se vezes 3, 18, pode ficar fração com denominador 18, né? É possível. Esse caso aqui, de novo, quem sabe faz direto. Esse tipo de conta aqui, ó, vai dar 10 sobre 21. Quem quiser colocar logo direto 10 sobre 21, tá tranquilo, porque é uma conta simples. Existe uma maneira bem prática de fazer isso, bem simples. Mas quem não sabe, quem não consegue fazer direto, aí pode fazer passo a passo. E aí já pode escrever assim também. Por exemplo, eu vou fazer do jeito mais simples, que é o seguinte. Eu preciso ter o mesmo denominador. Aqui tem 3, aqui tem 7. Nesse caso aqui, ó, no caso da primeira fração, eu simplifiquei e aí já obtive direto. No caso da segunda, não dava para simplificar, mas eu reparei que 6 é múltiplo de 3. Então, basta multiplicar 3 por 2, você chega no 6. Aqui, 3 não é múltiplo de 7, 7 não é múltiplo de 3, aliás, eles são primos. Então, aqui não tem muito o que fazer para fazer tão direto. Mas você pode fazer o seguinte, 1 terço. Eu preciso de frações equivalentes a essas, mas com o denominador igual. Ora, se um é 7 e outro é 3, repara que se você multiplicar aqui a primeira fração por 7 e a segunda fração por 3, em cima e embaixo, né? Para garantir que essa fração é equivalente a essa e para garantir que essa fração é equivalente a essa. Né? Se eu multiplicar pelo mesmo numerador, pelo mesmo número em cima e embaixo, numerador e denominador, você vai obter uma fração equivalente. E agora, vamos ver, vai ficar 7 sobre 21 e 3 sobre... Pronto, agora eu tenho o mesmo denominador. Tendo o mesmo denominador, 7 vezes 3, 7 vezes 3, agora eu posso somar o numerador. 7 mais 3 é 10 sobre 21. Tá? Nesse tipo de conta aqui, se você reparar, o que aconteceu foi, como nenhum é múltiplo do outro, não dá para melhorar, ou seja, obter um denominador multiplicando o outro por algum número conveniente, ou seja, não é múltiplo um do outro. Então, aqui você multiplica, o que tem 3 multiplica por 7, o que tem 7 você multiplica por 3. Né? E aí obtém frações equivalentes. E aqui, como você vai multiplicar em cima e embaixo por 7, né? Esse 7 vai aparecer aqui. E como você vai multiplicar a segunda por 3, né, em cima e embaixo, esse 3 vai ficar multiplicando por esse cara aqui. Então tem gente que faz direto assim. E não é errado, quem quiser fazer isso pode fazer. Desde que você entenda por que está fazendo. O meu medo é você fazer uma coisa sem saber o que está fazendo, e aí você pode se atrapalhar todo. Que é assim, ó, quem quiser fazer direto, vai ficar 3 vezes 7, nas duas então já coloco um só, e aqui vai ficar 1 vezes 7, 1 vezes 3. E aí fica 10 sobre 21. Pode fazer direto assim, não tem problema nenhum. Ou se, como essa conta é pequena, se você fizer mentalmente logo 10 sobre 21, pode colocar 10 sobre 21, pronto, não tem problema. Caso você não lembre como faz direto, pode usar essa ideia aqui, que funciona. O que você precisa é obter o mesmo denominador, tranquilo. E só para ilustrar um último caso, vamos fazer esse terceiro caso aqui. 3 sobre 12 mais 5 sobre 60. Ambas as frações podem ser simplificadas. Aqui, ó, o 3
Dá para dividir por 3, o 12 também. E essa daqui também. Eu vou fazer isso. Né? Dá para fazer de outro jeito, mas eu vou fazer o seguinte. E aí eu vou escrever direto. Eu vou escrever uma fração equivalente a 3 sobre 12. Eu vou dividir em cima por 3 e embaixo por 3. 3 dividido por 3 é 1. 12 dividido por 3 é 4. Então a fração 1/4 é equivalente a 3 sobre 12. E essa daqui, ambas são divisíveis por 5. 5 dividido por 5 é 1. E 60 dividido por 5 é 12. Pronto, eu obtive uma fração mais simples. Essa fração é equivalente a essa fração é equivalente a essa, é só dividir por 5 em cima e embaixo. E agora, bom, como 12 é múltiplo de 4, basta multiplicar essa fração 1/4 por 3, em cima e embaixo, né? Fica 1/4. Eu poderia ter feito direto para fazer tudo direto, né? Mas já comecei. Você poderia ter colocado direto 3 sobre 12 mais 1 sobre 12. E aí vai ficar 4 sobre 12. E aí, se você quiser simplificar, é só dividir em cima e embaixo por 4, vai ficar 1/3. 4 dividido por 4 é 1. 12 dividido por 4 é 3. Então, veja que você pode fazer isso, obter frações mais simples, ou, se você não quisesse simplificar, poderia também ter feito direto. Aqui, por exemplo, 3 sobre 12, mais 5 sobre 60. Se você multiplicar essa fração aqui por 5, 12 vezes 5 é 60. Então, 3 multiplica por 5, 12 multiplica por 5, em cima e embaixo. Então, essa fração é equivalente à primeira. Poderia ter feito desse jeito. 3 vezes 5 é 15 sobre 60, mais 5 sobre 60. E agora, 15 mais 5 é 20 sobre 60. Funciona também. E agora, para simplificar, você divide, sei lá, pode dividir por 20, né? Claro, aqui você já... Isso aqui te convida para dividir por 10, né? Fica 2/6. Mas dá para dividir por 20 direto. Eu vou dividir da maneira mais natural, dividindo por 10, em cima e embaixo fica 2/6. E agora divide por 2, 1/3. Ou poderia ter dividido direto. Divide 20 por 20 dá 1, 60 por 20 dá 3. Certo? Então, se você achar mais prático isso, faça isso. Se você achar mais prático isso, faça isso. De um modo geral, sempre que for possível simplificar, você vai chegar mais rápido numa conta, trabalhar com números menores. Nesse caso aqui não faz tanta diferença porque os números são bem amigáveis, são números tranquilos. Mas quando for um número mais difícil, talvez valha a pena você fazer a simplificação antes, se possível.